Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno Ribeiro, você está no canal Estúdio Trilha e hoje a gente vai falar sobre sonorização e acústica. Quais as principais diferenças entre um e outro? E a gente vai falar sobre isso hoje, espero que tire todas as suas dúvidas. Vamos lá! Primeiro, o que é sonorização? É quando nós nos referimos a equipamentos. Tudo aquilo que é equipamento, reprodutor, que vai fazer a mixagem, que vai trabalhar, vai equalizar aquele determinado tipo de som, isso se refere a sonorização. Acústica se refere ao ambiente onde esse som está sendo propagado. Então as duas coisas são bem diferentes, a gente não pode confundir. As duas coisas são muito importantes. Primeiro que, se nós não tivermos um equipamento de qualidade, onde a gente consiga reproduzir o som da forma mais clara possível, para que todos aqueles que estiverem ouvindo tenham conforto naquilo que eles estão ouvindo, que está sendo reproduzido, a gente já tem um baita de um problema nas mãos. Segundo que, se o ambiente onde nós estamos não tem uma boa acústica, não tem uma boa reflexão, ele também vai nos causar problemas na hora de nós equalizarmos o nosso sistema de som. E não importa o tamanho do seu sistema, se é um sistema muito grande ou pequeno, salão grande, salão pequeno, o tamanho do ambiente não importa. O que importa mais é a forma como nós tratamos isso e o resultado que nós queremos chegar através tanto da sonorização quanto da acústica. Então, primeiro, a gente vai falar sobre sonorização. O que são os equipamentos que nós usamos na sonorização? Então, eu vou trazer aqui uma lista de principais equipamentos, né? A gente tem microfones, instrumentos musicais, cabos, mesa de som, equalizadores, processadores, caixas de som, potências. Todos esses equipamentos fazem parte de um sistema de sonorização. Então, se você, de repente, percebe que o seu problema é equipamento, você precisa buscar soluções em sonorização para resolver esses problemas. Agora, se o seu problema for acústica, quais são aí os principais problemas de acústica, né? A gente tem absorção, reflexão e difusão, né? O que são essas coisas? Primeiro, a absorção é o quanto o meu ambiente vai absorver do som que é produzido pelo meu sistema de sonorização. E isso pode ser um fator que ajuda muito o seu sistema. Por exemplo, se você tem uma igreja, um auditório e os assentos desse lugar eles são estofados, você já tem aí um forte componente de absorção para todo o seu sistema de som. Isso vai te ajudar muito para que não haja tanta reflexão no seu ambiente. O que é então a reflexão? Reflexão é quando o som bate em uma parede ou em um determinado local e ele é refletido novamente de volta para um outro lugar ou na mesma direção às vezes, causando o que a gente chama de cancelamento de fase, que em outro vídeo a gente vai falar sobre isso. A reflexão, ela depende de um principal fator, que é o material de constituição daquela parede ou daquele elemento que está refletindo o som. Por exemplo, uma parede lisa ou cerâmica, mármore, eles refletem demais o som, porque são estruturas lisas, é muito liso, não tem porosidade nenhuma. Então, por que que espumas normalmente elas absorvem mais som e elas não refletem som? Porque existe porosidade, porque o som chega e é absorvido por ela. Ele entra na porosidade daquele determinado objeto ou elemento, e ali o som é absorvido. Agora, quando existe uma estrutura lisa, ela bate e volta. Então, num ambiente que precisa de tratamento acústico, nós precisamos ver quais são os principais elementos que refletem o som e a gente precisa diminuir esse efeito de reflexão trabalhando paredes, trabalhando o chão, trabalhando o teto, tudo aquilo que for possível nós trabalharmos para melhorarmos a acústica, a gente faz. Agora existem dois tipos de acústica ou de tratamento acústico. A gente tem uma acústica arquitetônica e a gente tem a acústica musical. A acústica arquitetônica, ela vai se preocupar, e às vezes é até proposital, que haja algum tipo de reflexão específica, né? Por exemplo, existem arquiteturas de tetos que são em formato oval. Esse tipo de formato na arquitetura acústica
vai fazer com que o som reflita de uma determinada forma, que musicalmente talvez não seja tão interessante, mas para aquele lugar, às vezes aquele teatro, aquele salão, ou aquela sala de visitação, um museu, aquilo seja interessante. Agora, a acústica musical, ela é voltada justamente para o tratamento de som dentro do ambiente, onde nós vamos procurar equilibrar a reflexão de todas as frequências dentro de um padrão determinado, para que todos os instrumentos, vozes, tudo aquilo que musicalmente for executado dentro daquele ambiente, seja muito bem feito e seja confortável de se ouvir. Agora, eu sei que de repente você fala assim, puxa Bruno, mas na minha igreja construíram um salão e não pensaram nisso, não pensaram na acústica, não pensaram em sonorização, a gente está com um salão que é bem difícil, né, de resolver esse problema, e você pensa assim, puxa, será que tem solução? Tem. Todo o ambiente tem possibilidade de melhora, né? É claro que existem lugares que não dá para fazer 100% aquilo que nós queremos, mas com certeza tem jeito de melhorar o salão aí, onde é o seu estabelecimento comercial ou a sua igreja. Então eu quero dar um conselho, tanto para sonorização quanto para acústica, para você que de repente está começando e você precisa aí resolver algum pepino que apareceu na sua vida dentro dessas duas esferas. O primeiro conselho para sonorização é: use poucos equipamentos. Se você está começando e se você não tem muito conhecimento nem muita prática em equipamentos de sonorização, use poucos equipamentos. Poucos equipamentos como uma mesa de som simples, caixa de reprodução simples, né? Não instale de repente um processador de áudio, um equalizador multibanda se você não sabe utilizar esses equipamentos, porque na verdade o que pode acabar acontecendo é que você vai piorar o sistema que você tem aí. Então, se você tiver poucos elementos, a probabilidade de o som sair com uma qualidade mínima aceitável e confortável para quem estiver ouvindo é melhor. E uma dica sobre acústica, né? Se você está procurando de repente um salão para montar algo comercial ou uma igreja e você se preocupa com a parte acústica do seu salão, procure paredes que não sejam paralelas, né? Sabe aquele salão que é um formato caixa de sapato? Famosa caixa de sapato? Ou pior, um salão totalmente quadrado. Isso é péssimo para acústica. Então procure um salão que as paredes não sejam paralelas. Às vezes as paredes elas têm um formato triangular, às vezes as paredes são irregulares, e isso ajuda na acústica e vai fazer com que a acústica desse salão não seja tão ruim quanto de outros salões, às vezes sem tratamento nenhum acústico, e tem uma reflexão absurda que nós não conseguimos entender de repente o que o pastor está falando, o que o cantor está cantando, o que o músico está tocando naquele momento. Tem instrumentos que às vezes na mixagem, por mais volume que a gente dê, eles somem. Por que eles somem? Porque normalmente esse salão, esse ambiente não tem um tratamento acústico adequado e, infelizmente, paredes paralelas, chão liso, tudo isso liso, vai dificultar muito o lugar onde você está. Então, recapitulando aqui para a gente finalizar esse primeiro vídeo, sonorização, a gente trata de equipamentos. Procure usar equipamentos que você consegue usar facilmente, que você tem conhecimento suficiente para utilizar. A acústica se refere ao ambiente onde nós estamos. Procure sempre ambientes onde o som não reflita tanto, não haja muito reverb naquele ambiente. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no nosso canal, ativa o sininho. Eu tenho certeza que os próximos vídeos serão ainda melhores e vão te orientar ainda muito mais dentro da área de sonorização e de acústica. Valeu, galera!